Olá pessoal, bom dia. Mais um domingo tem chegado para nós estarmos juntos a celebrar este Deus maravilhoso que um dia veio à nossa vida, não é? Espero que todos estejam bem, tenham dormido bem, tenham tomado um pequeno almoço e agora eu convido-vos para um tempo fantástico. Vamos louvar a Deus com o pastor Paulo João e a sua equipe que já prepararam um tempo maravilhoso para nós desfrutarmos nesta manhã, ok? Então vamos a isso, vamos louvar a Deus nesta manhã. Muito bom dia, juntem-se a nós e louvem a Deus nesta manhã e reúna a sua família, vamos adorar aquele que é o tudo para nós, aquele que é a nossa força, aquele que prometeu estar sempre connosco. Por isso, a Bíblia diz que o louvor liberta, o louvor é a nossa força e quando nós louvamos a Deus, entronizamos o seu nome e colocamos-lo bem alto. Por isso, vamos louvar a Deus nesta manhã. Esperar para ver os muros cair. Conheço o nome que os derrubará. Tenho um louvor a despertar em mim e sem me envergonhar irei cantar. Tu és a luz que pisou as trevas. Para conosco estar. Tu és a luz que pisou as trevas. Nada te para. Tu és o Deus da promessa. Se cumprirá a tua palavra. Nada te para. Tu és o Deus da promessa. Ele é o nosso Deus, que prometeu sempre estar conosco. Portas do mal não irão resistir. Teu nome é Jesus, o grande eu sou. A tua palavra nunca falhará. Jesus, o grande eu sou. Portas do mal não irão resistir. Teu nome é Jesus, o grande eu sou. A tua palavra nunca falhará. Teu nome é Jesus, o grande eu sou.
Ele está sempre conosco. Aleluia. Eu canto aleluia na presença dos meus inimigos. Eu canto aleluia que cala a dúvida em mim. Eu canto aleluia. Minha arma é esta canção. Eu canto aleluia. O céu vai lutar por mim. Eu vou cantar no meio da tempestade, cada vez mais alto, irá ouvir o meu louvor. No meio das cinzas, minha fé servirá. A morte foi vencida, o Rei vivo está. Eu canto aleluia com toda a força do meu ser. Eu canto aleluia. As trevas vão fugir de mim. Eu canto aleluia quando não sei para onde ir. Eu canto aleluia. O medo não está mais em mim. Eu vou cantar no meio da tempestade, cada vez mais alto, irá ouvir o meu louvor. No meio das cinzas, minha fé servirá. A morte foi vencida e o Rei vivo está. Agora canta mais alto. Canta mais alto. Sim, canta mais alto. Agora canta mais alto. Quero ouvir, vai lá. Oh! Canta mais alto. Na presença dos teus inimigos, Canta mais alto. e cala a dúvida em mim. Canta mais alto. Minha arma é esta canção. Canta mais alto. O céu vai mudar por mim. Canta mais alto. Na presença dos meus inimigos, Oh, canta mais alto. e cala a dúvida em mim. Oh, canta mais alto. Minha arma é esta canção. Agora canta mais alto. E o céu vai mudar por mim. Agora canta mais alto. E eu vou cantar no meio da tempestade. Cada vez mais alto, Irá ouvir o meu louvor. No meio das cinzas, minha fé servirá. A morte foi vencida e o Rei vivo está. Eu vou cantar no meio da tempestade. cada vez mais alto, Irão ouvir o meu louvor.
Eu canto aleluia. Eu canto aleluia. Eu canto aleluia. Se estás a passar por um tempo de aflição, se estás cansado das circunstâncias pelas quais estás a viver, entrega essas circunstâncias, esse medo, essa aflição a Deus, porque Ele nesta manhã te chama, nesta manhã Ele quer cuidar de ti, nesta manhã Ele quer chegar ao teu coração e levantar o teu coração, quer entrar no teu coração e transformar a tua vida. Chega à presença de Deus nesta manhã, entra na sua doce e suave presença. Se ferido e quebrado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama, nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurge, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel,
estarás rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Olá, de novo, é mesmo bom nós louvarmos a Deus, não é? Eu queria mesmo incentivar-vos aí em casa que não estejam apenas a assistir, mas envolvam-se aí juntamente com a vossa família, cantem, louvem, levantem as mãos, tenham também um tempo fantástico aí, porque é isso que nós desejamos, ok? E nós agora vamos vamos para o tempo da oferta, vamos levantar a nossa oferta. E há uma escritura que eu queria deixar aqui nesta manhã para todos nós, quando o apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, a certa altura ele disse isto: mostrei-vos em tudo que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e recordar estas palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Nós sabemos muito bem, não é? Porque lemos nos Evangelhos que o Senhor Jesus ele disse mesmo isto, que é mais bem-aventurado, é mais feliz. Tem, digamos, é algo mais realizador para a nossa vida, quando nós podemos dar, não é? Muitos de nós, obviamente, eu incluído, nós gostamos de receber, não é? Quando é o nosso aniversário ou no Natal, nós gostamos de receber os presentes, mas quando nós podemos dar, é algo que nos realiza mais, não é? Então, nesta manhã, eu queria desafiar-vos a que, uma vez mais, com gratidão no nosso coração, com generosidade, e eu queria desde já agradecer a todos vocês com as vossas ofertas e também algumas ofertas especiais que nós pedimos que vocês têm correspondido para podermos ajudar alguns irmãos que nesta altura estão mais necessitados. Esta semana mesmo nós tivemos a entregar alguns cabazes e também vamos continuar a entregar porque já recebemos outras ofertas também. Por isso nós queremos continuar a abençoar. Daí eu estar a apelar aqui ao vosso coração uma vez mais. Vamos continuar a dar generosamente, liberalmente, para que possamos não só suprir as necessidades físicas da igreja, como o pagamento da renda e isso, mas também podemos ajudar outros irmãos que nesta altura estão em dificuldade, ok? Então vamos a isso, vamos dar uma boa oferta e depois vamos ouvir ainda alguns testemunhos nesta manhã que vão abençoar a nossa vida, certamente de uma forma muito grande, ok? Deus vos abençoe. Boa tarde, família. Paz, amor e prosperidade no nome de Jesus. Espero que nestes dias de quarentena e nestas situações de calamidade que estejamos todos a ultrapassá-las, porque Deus nunca para de trabalhar a nosso favor e é uma bênção a gente pertencer à família de Deus. Nós temos um grupo em que é como a família, onde eu pertenço, e também ao PG. A importância desses dois barcos nestes momentos de naufrágio é super importante. E eu acredito que Deus tem respondido a todas as nossas orações, porque Deus não para de nos surpreender, mesmo em momentos mais difíceis. Nós temos já orado por vários assuntos, entre os quais também a família e os jovens. E graças a Deus o meu testemunho nesta quarentena é este mesmo. Orei para a minha família, para os meus filhos, e hoje tenho o prazer de ter eles sempre ao pé de mim. Deus juntou-nos, e este era o testemunho grande que eu queria dar, porque realmente Deus não nos para de surpreender pelo lado positivo. O meu conselho é a gente não desistir, porque Deus tem sempre os olhos postos em nós, nunca desistiu de nós, e eu acredito em nome de Jesus que, passar desta fase, nós vamos ter super vitórias para alcançar em nome de Jesus. Por isso, o meu conselho é este: desista de desistir, duvide das dúvidas e acredite sempre em Deus, porque Deus nunca falha de trabalhar a nosso favor. Um bem-aja a todos e que Deus abençoe. Olá pessoal, espero que estejam todos bem nesta fase de isolamento social, nesta fase de contenção, não é? Então eu queria vos incentivar nesta altura de deserto, não é? No mundo todo, que nós encontremos a água da vida portanto, a água da vida encontramos primeiramente com Jesus, mas Jesus também mandou que nós vivêssemos em comunhão, e então é essa comunhão que eu quero testemunhar, que me tem feito a mim pessoalmente muito bem, com o meu pequeno grupo de Vila Verde, o PG de Vila Verde. E então tem sido muito bom estar em comunhão todas as semanas com os nossos amigos e irmãos na fé, motivando-nos mutuamente com versículos, com orações, e tem sido muito bom sentir esse conforto familiar no coração, saber que não estou sozinha nesta fase, e então de facto Deus tem trabalhado muito, tem falado muito através deste pequeno grupo na minha vida.
Por isso quero incentivar a todos a fazê-lo também, porque o isolamento social é necessário, mas a comunhão de Deus permite que nós fiquemos unidos, mesmo à distância. Então é isso que eu queria vos dar, esta mensagem de incentivo, e que Deus vos abençoe. Nenhuma arma contra mim prosperará, e a escuridão não prevalecerá, porque o Deus que eu sirvo vence as batalhas. O meu Deus não falhará. O meu Deus não falhará. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Há poder no nome de Jesus, e em toda a luta Ele entra para vencer. E eu não temerei nenhum gigante, porque eu sei que Ele irá cair. Sim, eu sei que Ele irá cair. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória, oh, na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Todo mal vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Todo mal que vem do inimigo, transformas em bem, transformas em bem. Sim, Deus, todo mal que vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Sim, Deus, todo mal que vem do inimigo, tu transformas em bem, yeah, transformas em bem. Que vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória,
sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Sei que vou ter vitória, sei que vou ter vitória na batalha que é tua, Senhor. Todo o mal que vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Todo o mal que vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Todo o mal que vem, todo o mal que vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Todo o mal que vem do inimigo, tu transformas em bem, transformas em bem. Olá, amigos, muito bom dia. Hoje vamos falar algo muito importante e que tem como tema o que aprendemos no meio de uma crise. O que aprendemos no meio de uma crise. É verdade. No meio das crises também se aprendem. Há quem diga até, eu não sei, mas que na língua chinesa, no mandarim, que a palavra crise tem dois sentidos. Tem o sentido de perigo e de oportunidade. E, de facto, as crises têm estes dois sentidos. Têm o sentido do perigo e o sentido da oportunidade. Então, vamos ler um texto bíblico em 2 de Reis, no capítulo 7, no versículos 3 a 9, sobre uma história, uma narrativa. Eu gosto muito de ler histórias e de narrativas e também de as contar. Bem, não sou assim um bom cantador de histórias, mas vou fazer o possível. E vou ler o texto. Diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos connosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E, chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Temos aqui uma história muito interessante que nos diz que a cidade de Samaria era a cidade que tinha sido cercada pelo exército sírio.
E este exército tinha provocado uma fome tal, que diz os capítulos anteriores, se vocês forem ler, a fome era tal que havia até mães de crianças que estavam a matar os seus filhos e a comê-los. E diz aí o texto que havia 4 leprosos que estavam na saída, ou seja, depois do portão da cidade de Samaria, porque dentro de Samaria havia muita fome, certo? Havia muita fome. Então diz que estes 4 leprosos que estavam à entrada, ou seja, eles estavam do lado de fora da porta de entrada para Samaria, disseram uns aos outros: por que que nós estamos aqui? Olha, se nós entrarmos, estou a procurar resumir isso, se nós entrarmos, nós vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, também vamos morrer de fome. Então, melhor mesmo é nós irmos para o arraial dos sírios. Olha, se nos matarem, olha, morremos. Mas também nos podem deixar viver. Olha, vamos correr riscos, não é? E percebemos que eles assim fizeram. Diz que eles foram e entraram no arraial dos sírios. E diz que, para grande surpresa, quando eles lá chegaram, diz que não estava ninguém, rigorosamente ninguém. E o que é que havia? As tendas, havia os cavalos, havia uma série de coisas que eles tinham, muitas coisas que eles tinham deixado, e porque o que aconteceu? Diz que durante a noite o rei sírio, ele pensou e ouviu o barulho de muitos carros, de muitos cavaleiros, e pensou assim: olha, está-se mesmo a ver, o rei de Israel alugou o exército dos heteus, o exército dos egípcios, e vem contra nós e nós não temos qualquer hipótese, porque ele ouviu este barulho imenso. E então, o que é que fizeram? Diz que pela manhã cedo fugiram, deixaram o acampamento, deixaram tudo. E então, diz que estes 4 leprosos entraram dentro das tendas e o que é que encontraram? Encontraram comer, encontraram de beber, encontraram de vestir, encontraram prata e ouro. E diz que saíram, eles depois de comer, fazer tudo isso, guardaram, foram a outra tenda e encontraram a mesma coisa. E começaram a acumular e a guardar aquelas coisas. Mas diz que em determinado momento um deles disse: olha, nós estamos a fazer mal. Estamos a fazer muito mal. Não é correto aquilo que estamos a fazer. Não é correto. Depois de nós termos isto, não é correto. Hoje é dia de boas novas e nós estamos a silenciar-nos, estamos a calar-nos. E então, diz o texto, diz lá, que se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei, ou seja, à autoridade de Israel, para anunciar que tudo aquilo estava ali e vamos partilhar com o povo. Então, depois desta história, nós podemos tirar aqui 3 lições muito importantes. A primeira grande lição que nós encontramos aqui é que a crise pode transformar-se numa amiga quando nos obriga a agir, certo? Eu vou repetir. A crise, se vocês quiserem até, podem ler isto em voz alta, não é? Às vezes é bom lermos isto em voz alta para nos fazermos ouvir. Diz: a crise pode transformar-se numa amiga quando nos obriga a agir, correto? Ou seja, nós só quando ficamos fartos e cansados de estarmos fartos e cansados é que as coisas começam a mudar para melhor. Ou seja, aqueles 4 leprosos, eles estavam cansados, eles estavam fartos de estar naquela situação, eles estavam a passar fome, eles pensaram assim: mas não há mais nada, nós vamos morrer à fome. Ou seja, eles estavam absolutamente saturados daquela situação. E foi nesse momento em que eles foram obrigados a agir, correto? E na nossa vida é a mesma coisa. Só quando ficamos fartos e cansados de nós estarmos fartos e cansados das situações que tantas vezes nos oprimem, que nos esmagam, que nos deixam desanimados, que nos deixam sem soluções, é aí, em muitas circunstâncias, que nós decidimos agir e procurar mudar para melhor. Diz que esses 4 leprosos, diz que pelo crepúsculo, não é assim? Eles, quando entraram, eles viram que não havia ninguém, foram ao arraial e diz que encontraram então todas aquelas coisas, surpreendentemente. Foi na crise, naquele momento,
em que eles entraram, que eles descobriram que de facto tudo estava calmo e tudo estava sereno e com muita abundância naquele momento. Muitas vezes é na crise, no meio das crises, é no meio das dificuldades que nós percebemos que há coisas que precisam de mudar. Há situações que precisam de mudar, em situações de crise, em situações de grande dificuldade, em situações em que nos deixam cansados, deixam-nos aptos para poder mudar. Deixa-me partilhar alguma coisa que já aconteceu comigo em termos do meu testemunho pessoal. Quando eu vim de Angola em 1975, eu tinha vindo de uma guerra civil, cheguei a Portugal num período muito crítico, um período de grande dificuldade para os portugueses, e nessa altura eu tinha visto muita gente morrer em Angola, uma guerra civil, combates, passámos muita fome na cidade, não havia comer. Olha, nós agora no meio desta crise, nós podemos ir ao hipermercado e está tudo, podemos comprar todas as coisas, podemos sair às ruas, pronto, há segurança nesse sentido. De qualquer maneira, quando eu estive em Angola, em 1975, nessa guerra civil, não havia rigorosamente nada, não havia nada, era um perigo andar na rua, havia muita gente que tinha morrido nos combates, que estava a morrer. Eu vi colegas meus mortos em combate. E sabem, aquilo trouxe uma grande crise existencial na minha vida, uma grande crise. Eu questionei muitas coisas. E quando eu cheguei a Portugal, depois de uma fuga incrível de Angola, eu percebi que eu precisava de alguma coisa mais na minha vida. A minha vida não tinha sentido, havia uma crise profunda do ponto de vista existencial. E foi nessa altura que eu decidi ler a Bíblia. Eu pedi à minha tia, que era crente já há muitos anos, eu pedi uma Bíblia, ela ofereceu-me uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei não a estudar porque eu não sabia nada, mas eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler o Evangelho de João, e de repente aquilo começou a fazer todo o sentido para mim e o meu coração começou a ficar absolutamente, deixa-me dizer assim, encantado pelas palavras tão extraordinárias que estavam a acontecer. E é exatamente aí no meio dessa crise que eu venho a encontrar Jesus para a minha vida. Eu venho a pedir a Deus que Ele se possa manifestar de uma maneira extraordinária em mim, que possa mudar a minha vida, que possa trazer respostas, soluções para a minha vida, que possa fazer isso. E é aí, no meio dessas circunstâncias, que eu encontro Jesus. Foi no meio de uma crise existencial profunda, numa crise enquanto pessoa, que eu venho a encontrar Jesus. Se não tivesse essa crise na minha vida pessoal, possivelmente eu não seria o que sou hoje, nem teria o que tenho hoje. Não tenho dúvidas sobre isso. Então, muitas vezes é no meio das crises que surgem grandes mudanças de vida, quer pessoais. E sabem, quando nós ouvimos ao bocado dos dois testemunhos anteriores, percebemos exatamente isso, que é nas crises existenciais daquelas duas pessoas que acabaram de dizer, quer da Cátia, quer do João, que nós encontramos que Deus se revela, que Deus se manifesta, que Deus traz alguma coisa mais de importante para as vidas das pessoas. Muitas vezes é no meio das crises que surgem também muitos projetos empreendedores de pessoas que não tinham nada, que perderam tudo, ficaram sem esperança, ficaram sem nada, não têm nem tão pouco para amanhã. E às vezes é no meio das crises que surgem estas situações. Eu estou-me a lembrar de uma irmã que eu conheci na cidade da Figueira da Foz. Aquela irmã também tinha vindo de Angola, da cidade do Lubito, e ela, quando chegou a Portugal, ela não tinha nada, rigorosamente nada, nada mesmo. Então ela decidiu começar a fazer uns bolinhos secos, e começou a fazer aqueles bolinhos secos e a vendê-los para algumas pessoas. Ela metia num saquinho de plástico, todo bonito, etc., com laçarote, e começou a vender. E sabe uma coisa? Ao fim de alguns meses, aquela senhora começou a produzir mais e mais e começou a meter empregadas. E no final de 2 anos, aquela senhora já tinha uma pequena empresa para vender aqueles bolinhos secos para quase o distrito de Coimbra. E depois a nível nacional. Às vezes é no meio das crises que surgem novas ideias, surgem coisas criativas à nossa vida e que Deus nos ajuda. Não é? É no meio das crises. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que nas crises mais profundas procuraram Deus. Certo? Eu vou repetir. A Bíblia está cheia de exemplos, montes deles, que na crise mais profunda elas procuraram
Deus. Muitas vezes, como eu já disse e vou tornar a dizer, é em situações extremas e sem mais alternativas que nós nos movemos em direção a Deus. Quando não há mais nada, quando tudo ao nosso redor está vazio, seco, nós vamos em direção a Deus e encontramos aquilo que é o mais importante. Em segundo lugar, gostaria de vos dizer que assim que nós damos um passo de fé, Deus move-se na nossa direção. Assim que damos um passo de fé, Deus move-se na nossa direção. A única coisa que nos pode limitar, nestas circunstâncias, são as nossas próprias dúvidas, a nossa teimosia e complacência, certo? É a única coisa que nos pode limitar. Então, nós muitas vezes precisamos, como já ouvimos num daqueles testemunhos, precisamos de duvidar das nossas próprias dúvidas, certo? Nós precisamos de ir bem focados. As dúvidas muitas vezes são um obstáculo à nossa vida. E quando tem a ver com fé, ela muitas vezes é um obstáculo. Nós precisamos estar bem determinados, bem focados em alcançar aquilo que nós sabemos que somente Deus nos pode dar. Deus move-se na nossa direção. As nossas dúvidas e medos, e nós estamos numa época de medos, temos todos nós de certeza absoluta que já ouvimos nestas circunstâncias, nestes momentos, ouvir falar de um medo que assola não só a nossa nação, mas as nações na sua globalidade. Não é? Nós precisamos de ultrapassar os nossos medos, vencer os nossos medos, porque muitas vezes é aí nesses medos, nas nossas dúvidas, que nós encontramos as nossas zonas de conforto. Temos medo de ir mais além. E o medo bloqueia, certo? O medo bloqueia. Por exemplo, naqueles 4 leprosos, o medo bloqueava. Medo de morrer. Mas depois eles chegaram à conclusão que tanto fazia. Se ficassem ali, morreriam na mesma. Em qualquer circunstância, eles morreriam. Então eles precisaram de ultrapassar, vencer, ter coragem para ir mais além do próprio medo. Porque o medo era uma zona de conforto, mas que estava a levar à morte. Muitas vezes é nessas zonas de conforto, do medo, da dúvida, que nos sentimos seguros. E nós não queremos correr riscos de fé. E nós precisamos de correr riscos de fé. Precisamos de correr riscos de fé. A fé tem riscos. Andar em fé tem áreas que nos levam ao desconhecido. E aí nós temos medo, encontramos zonas de medo. Mas é aí exatamente que nós precisamos de entrar, de percorrer esse caminho de fé, de romper, digamos assim, os nossos próprios medos. Dar passos de fé estão sempre relacionados com a nossa iniciativa. É sempre da nossa iniciativa. Sempre. A fé é determinada em tantas e tantas circunstâncias pela nossa iniciativa, pela nossa capacidade de decidir em relação àquilo que é incerto, em relação àquilo que muitas vezes não está claro diante de nós. Porque nós sentimos confortáveis quando nós temos coisas claras. Sabem, eu com a minha idade, aos 64 anos, o natural, e dizem os psicólogos que assim é, com o avançar da idade, nós temos medos de correr riscos. Eu já não me sinto tão bem a correr tantos riscos quanto eu tinha há 30 ou há 40 anos atrás. Eu já não tinha já não tenho hoje essa capacidade. Então, nós precisamos de superar os nossos medos. Pedro, por exemplo, Pedro lá no barco com os seus companheiros, ele pediu a Jesus, quando ele viu Jesus andar sobre o mar, ele disse: Senhor, se és tu, ajuda-me, Senhor, deixa-me ir em direção a ti. E o Senhor disse: Pedro, vem. Ou seja, Pedro pediu para sair do barco e caminhar em sua direção. Nós muitas vezes criticamos Pedro por causa desta ousadia, mas Pedro foi um homem ousado. Pedro só não triunfou porque ele, em determinada altura, a meio da viagem que ele estava a fazer em direção a Jesus, ele teve medo. E repare bem, aquilo que ele venceu quando saiu do barco, aquilo que ele superou, era aquilo que o ia deitar ao fundo no meio da viagem. Medo. Nós precisamos superar os nossos medos. Os medos, muitas vezes, necessitam de ser encarados realisticamente. Todos nós sabemos, há medos. Eu, se subir a um prédio de 30 andares ou 40 andares, e já subi, certo? Nós temos medo, mas precisamos superar esses medos.
precisamos de dar passos para poder ir mais além. E Pedro fez-lo. Saiu do barco em direção a Jesus. Mas depois, quando ele ia a caminho, foi exatamente o mesmo medo que ele venceu a sair que o ia levar ao fundo. A terceira grande lição que nós aprendemos aqui é que nos ensina que quando Deus nos abençoa, nós não podemos guardar isso só para nós. Eu vou repetir. Quando Deus nos abençoa, não podemos guardar isso só para nós. Quando nós ouvimos o testemunho da Cátia e do João, é exatamente isso. Eles estão a dar estes testemunhos para que possam abençoar outras pessoas. Aliás, por isso é que eles o fizeram, para abençoar outras pessoas, para poder comunicar com outras pessoas que se calhar estão a passar o mesmo ou pior do que eles já passaram e para tocar as suas vidas. Boas novas é isso mesmo, são boas novas. Diz aqui que o texto que nós lemos, que estes 4 leprosos disseram uns para os outros, está lá no versículo 9, disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Eu gosto desta expressão, vamos e anunciemos à casa do rei. Irmãos, boas novas têm como princípio a partilha e nunca o silêncio. Boas novas. O Evangelho são boas novas e tem como objetivo a partilha e nunca, nunca o silêncio. Eu repito isto, nunca o silêncio. Partilhar as boas novas. Por isso é que nós ouvimos o testemunho do João e da Cátia, porque tem a ver com a partilha das boas novas, daquilo que Deus fez e está a fazer e vai continuar a fazer nas suas vidas. Gente centrada nas suas próprias necessidades, elas procuram ou fazem questão dos silêncios, procuram guardar, não dizer nada a ninguém. Aliás, aqueles 4 leprosos, o primeiro instinto deles, quando chegaram lá às tendas, foi guardar. Foi exatamente dizer assim, epá, isto é fantástico, nós vamos guardar isto. Mas diz que um deles disse, não é correto aquilo que estamos a fazer. Não é correto. Vamos anunciar boas novas. Nós temos boas notícias. Vamos anunciar, vamos partilhar aquilo que nós encontramos. Então a mensagem do Evangelho está fundamentada neste princípio, no princípio de partilhar. Eu lembro-me que lá no meio daquela grande crise, em 1975, quando eu recebi Jesus na minha vida, eu recebi Jesus numa celebração, numa grande reunião, num grande culto, como nós dizemos, à noite, num sábado, e eu tinha chegado de Angola, etc., e como muitas pessoas que tinham vindo de Angola estavam hospedadas nos hotéis, e eu estava no hotel em Cascais, na Rua Direita, e quando eu lá cheguei já era 1 da manhã, eu tinha lá um casal de amigos, eu fui bater à porta para anunciar as boas novas. Eles até pensaram que eu estava alcoolizado, porque eu naquela altura eu bebia ainda uns copos valentes, né? E eles pensaram que eu estava alcoolizado, porque eu estava à 1 da manhã a bater à porta para lhes anunciar as boas novas. Boas novas são para serem partilhadas. E eu sempre procuro partilhar as boas novas. As boas novas não é para nós ficarmos em silêncio. Eu, sinceramente, eu estranho aquelas pessoas que têm boas novas e que não partilham com os seus amigos, não partilham com os colegas, não partilham com os vizinhos, não partilham com as pessoas que estão nos seus relacionamentos pessoais. Boas novas são para partilhar, que Jesus se revelou na nossa vida, que Ele nos salvou, que Ele nos curou, que Ele restaurou a nossa vida, que restaurou, como ouvimos aqui, a família do João e também da Cátia, a sua vida pessoal. Fantástico! Isto é para partilhar, é para anunciar, é para podermos proclamar e vamos fazê-lo sempre, porque há gente que precisa de ouvir boas novas na primeira pessoa, ou seja, no testemunho pessoal de cada um. E quero terminar com isto. Jesus mandou-nos proclamar, anunciar, ensinar o Evangelho. Jesus mandou-nos proclamar. Eu quero que vocês possam ler comigo. Eu vou ler muito devagarinho e que vocês leiam comigo.
Jesus mandou-nos proclamar, anunciar, ensinar o Evangelho, as boas novas. E nós na ICMAV procuramos fazer isso em cada domingo, em cada dia, nos pequenos grupos. Todos os nossos pequenos grupos, aquilo que nós conhecemos por PGs e que já ouvimos cada um destes elementos, o João e a Cátia falarem, PGs é para anunciarmos as boas novas. Tu podes fazer parte de um PG. Se tu estás a ouvir esta mensagem online, seja lá onde tu estiveres, se tu quiseres, entra em contato connosco. Tu podes fazer parte do nosso pequeno grupo. Não precisas de ser membro da ICMAV, não precisas nem tão pouco de frequentar a ICMAV. Tu podes fazer parte de um pequeno grupo. Basta mandares uma mensagem e dizer, eu quero fazer parte do pequeno grupo, e nós vamos entrar em contato contigo. Porquê? Porque boas novas existem para serem partilhadas. O Senhor Jesus capacitou-nos com o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Nós fomos capacitados com o poder, com a unção. Unção fala-nos da capacitação que o Espírito Santo nos dá para sermos testemunhas. Eu lembro-me, quando eu dava aulas nas escolas por onde eu passei, todos os dias eu procurava encontrar situações para poder partilhar as boas novas, o Evangelho com os meus colegas. E sabem, eu ganhei muitos amigos para Jesus, muitos colegas, orei com eles nas escolas, orei em situações de crise das suas vidas, orei muitas vezes por situações de enfermidade. E de novo eu também digo aqui, se tu estás enfermo, algum problema na tua vida, nós queremos orar por ti. Manda-nos o teu pedido de oração. Nós queremos orar por ti, porque boas novas é isto. Boas novas também nos falam de cura. Deus revela-se muitas vezes na cura das nossas enfermidades. E tu podes hoje mesmo ser curado quando estás a ouvir esta mensagem. Ele capacitou-nos a cada um de nós, a todos nós cristãos, para sermos mensageiros, tal como foram aqueles 4 leprosos que foram anunciar ao rei que tinham encontrado boas notícias, tinham encontrado comer, com que vestir, prata, ouro, para poder dividir pelo povo. Uau, fantástico que eles foram anunciar. Nós também anunciamos tudo aquilo que Deus nos dá. Boas novas. E, meus queridos amigos, ao ouvirem esta mensagem, se isto tem falado contigo, eu quero convidar-te a tu, de facto, poderes, de alguma maneira, dizer assim, Pastor Carlos, ou a ICMAV, ou qualquer um de nós que esteja a ver, eu quero ter Jesus na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero pertencer também a um pequeno grupo que te podem ajudar. Pode ser ótimo para ti. Pastor, eu tenho esta necessidade, eu preciso de oração. Eu muitas vezes recebo nas redes sociais pedidos de oração dos meus amigos. E eu oro por eles. E às vezes eles respondem-me a dizer, olha, graças a Deus, já recebi isto. Há tempos uma amiga minha pediu para eu orar por causa do emprego. Ela tinha perdido o emprego por causa desta crise. Tinha perdido o emprego. E mesmo durante esta crise, mesmo durante este período, ela encontrou um novo emprego e estava muito feliz porque tinha encontrado no meio desta crise um emprego novo para a sua vida. É uma ótima notícia. Deus não só traz salvação à tua vida, não só traz cura, não só traz libertação, mas Ele também pode trazer suprimento para a tua vida. No meio das crises, mesmo no meio da maior crise como aquela que estamos a viver, Deus pode trazer suprimento para a tua vida. Então, eu quero dar a oportunidade, se estás a ouvir esta mensagem, manda-nos realmente uma mensagem escrita para nós podermos entrar em contato contigo e abençoar a tua vida. E agora, eu quero terminar orando por ti ou por qualquer outra pessoa que nos esteja a ouvir de qualquer outro lugar. Então, eu vou orar por vocês. Pai, eu te quero dar graças nesta manhã pela tua palavra que foi proclamada, que foi ensinada, Senhor, foi anunciada, as boas novas que foram anunciadas. Por isso, eu quero pedir-te que tu possas tocar a vida de qualquer pessoa que ouviu esta mensagem, que possa ser uma mensagem de ânimo, de coragem, que possa ser uma mensagem, Senhor, simultaneamente de arrependimento, de mudança de vida. Pai, eu quero orar por todos aqueles que estão a ouvir e que necessitam urgentemente do teu toque, do teu suprimento, da tua cura, da tua libertação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por eles.
Eu oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão a passar necessidades. Senhor, ajuda-nos. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa tocar as suas vidas agora mesmo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por eles. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Olá pessoal, e agora chegamos ao fim por hoje, não é? Eu sei que passou muito rápido, mas para já é aquilo que nós podemos oferecer dadas as circunstâncias atuais. Não se esqueçam, depois desta maravilhosa palavra que o nosso pastor nos trouxe, ele depois orou por vocês todos, mas também vocês podem, através do nosso Facebook, e como Ave Igreja Cristã, vocês podem colocar lá os vossos assuntos de oração e nós iremos responder. Também não se levantem, não vão já à vossa vida, porque nós temos alguns anúncios que vão estar a passar em loop agora no fim, também para a vossa informação, para vocês também perceberem aquilo que está a acontecer. Sim, porque a igreja não parou, ela continua a servir-vos o melhor possível, tá bom? Deus ricamente vos abençoe, uma semana valente e protejam-se, fiquem em casa, porque em breve nós estaremos juntos. Deus os abençoe.